A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, queridos amigos, nossos amigos que estão sempre conosco aqui no podcast EBD em Síntese, este que é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Aqui é seu irmão em Cristo, o presbítero Otoniel Félix de Lima e nosso querido professor Moab dos Santos. Professor Moab, a paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, querido presbítero Otoniel, muito feliz de estar mais uma vez com você, com todos que estão nos acompanhando, né? Por gentileza, comentem, né? Deixe seu comentário, seu like. Estamos juntos aqui para crescermos na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. Este que é uma realização, como falei, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte e também do nosso Departamento de Educação Cristã, DENEC, que tem na coordenação nosso querido irmão, pastor Reinaldo Dilo, bem como o nosso presidente, pastor Martim Alves da Silva. Agradecemos ricamente pela oportunidade de ter você conosco aqui. Esse que é seu programa semanal e estamos aqui agora, professor Moab, com a lição de número 8. Estamos caminhando aqui, estudando sobre a vida do nosso irmão, né, Davi, do nosso querido Davi, da rei Davi, servo Davi. Estamos estudando a vida dele e aqui nós estamos na lição número 20, na lição número 8, neste dia 25, neste domingo que se aproxima agora, cujo tema é Davi, um encontro, um livramento. Professor Moab, nós temos o texto principal que vai dizer assim, em Provérbios capítulo 8, versículo 12, e você prepara para dizer, citar para nós os objetivos da lição. O texto principal diz: Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios capítulo 8, versículo número 12. E o resumo da lição vai dizer que Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação de seu lar. Nós temos três objetivos, professor Moab. Quais são os objetivos para este domingo? Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, saber, né, que as palavras tolas geram consequências indesejadas. Dois, ressaltar as virtudes de Abigail. E três, compreender que Deus concede livramento para aqueles que nele confiam. Muito bem, graças a Deus. Como havia dito, nós estamos aqui caminhando, estudando sobre a vida de Davi, compreendendo mais um pouquinho sobre a vida deste homem que foi guerreiro, alguém que saiu do nada e Deus o levou e o levantou também para ser um rei em Israel, né? A partir dele nós tivemos ali a distinção do que seria a monarquia com Saul, a monarquia com Davi, a promessa de Deus para Davi com relação à sua posteridade, que inclusive remonta também a Cristo, nosso Senhor, por ser ele também da tribo de Judá. E nós temos agora, antes de justamente essa lição, como ela traz aqui todo um paralelo, toda uma história do próprio rei Davi. Aqui ele ainda não é rei, né? Nós estamos aqui ainda naquele processo de transição. O rei Saul está aqui também ainda em perseguição. Davi, nesta lição de hoje, nós vamos tratar desse encontro, professor Moab, que Davi teve com Abigail e esse infortúnio também com Nabal, né? Inclusive o texto bíblico que ele vai trazer ali no capítulo número 25, versículos 3 ao 11, toda essa história, toda essa narrativa, toda a história com relação a eles. Temos aqui palavras tolas, consequências indesejadas, é o tópico número um. O tópico número 2, o professor no domingo, ele vai fazer justamente esse link com o 1 e pulando para o 2 com o texto mulher virtuosa, vai trazer especificamente sobre quem seria Abigail e por que ela é chamada de virtuosa. E virtuosa nas Escrituras Sagradas, quando aparece esse termo virtuosa, faz referência a quê? Tudo isso são pontos importantes a ser tratado, porque vai estar tratando do caráter de alguém, que no caso aqui seria de Abigail. Nós temos aqui no tópico de número 3 também a lição falando sobre livramentos no tempo presente. Então, caro professor Moab, nós estamos aqui nessa introdução, e nessa introdução, sua palavra inicial, por favor. Amém, né? Eu gostaria de trazer como palavra inicial, nesse momento, que essa lição de hoje, ela vai trazer-nos algumas lições válidas e importantes para o nosso dia a dia. É uma lição muito prática. Então, nós perceberemos, através da lição de hoje, que as palavras, elas têm consequências, e consequências que podem ser graves, e muito graves, né? Nós estaremos diante de um texto onde uma pessoa muito rica, com muitas propriedades, coloca toda a sua estrutura em perigo
por conta da sua reação, por conta das suas palavras precipitadas. E como o próprio objetivo, né, da lição apresenta, quando nós nos precipitamos em palavras, nós estaremos diante de consequências indesejadas. Então, a questão não é só a intenção que você fala, a questão é como você fala, o que você fala, pensar antes de falar. E a Bíblia Sagrada, ela orienta, né, o homem ao falar, né? A Bíblia diz: se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus, palavras de sabedoria, palavras pensadas, porque uma palavra ela tem consequências, consequências que podem trazer grandes prejuízos. O Tiago, quando fala das palavras, ele diz que a língua é um pequeno membro do corpo, mas que se gaba de grandes coisas. Ele compara até como um pequeno fogo queimando um grande bosque. Então, é neste direcionamento que nós estaremos trabalhando nesta oportunidade para que a gente possa pensar mais antes de falar. Muito bem. De fato, nós estamos aqui diante de uma lição muito prática, né? Porque está envolvendo aqui a própria lição em si, no contexto, ela vai envolver alguns personagens especiais, em especial, no caso, o Davi, a Abigail e também este homem que aparece aqui por nome de Nabal. Esse contexto todo ele está acontecendo justamente no período em que Davi está, consequentemente, também fazendo com alguns amigos dele, né? E, de certa forma, ele também está, para não ter confronto com Saul, a verdade é essa, não ter confronto com Saul, ele está saindo ali do chamado deserto de Parã, né? Então ele volta e as escrituras vai dizer, inclusive, na própria lição, texto bíblico, na lição em classe aí, na leitura bíblica em classe, ele vai dizer justamente assim, que era era o nome deste homem Nabal e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno as obras e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. A escritura vai dizer, continua o versículo número 5, enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens, subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome, como está? Ou seja, nós temos aqui agora uma situação que é importante frisar e não está aqui no texto, na lição aqui bíblica em classe, mas na Bíblia vai ter, né? Logicamente, o versículo número 2 e eu quero citar também daqui, para completar esse versículo número 2 vou pegar a Bíblia aqui para ler. No versículo número 2 no capítulo de número 25 vai dizer assim, 1 e 2 não, só o 2 mesmo. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Por que é importante nós citarmos esse texto aqui? Porque a Escritura está falando que este homem que é Nabal, ele morava nessa cidade de Maom e também tinha negócios nesse local chamado de Carmelo. Professor, eu vou tentar fazer uma apresentação aqui, apenas para a título de curiosidade. Deixa eu ver aqui, a título de curiosidade, deixa eu ver se estava aqui, está aqui. A título de curiosidade, pronto. Veja só, eu peguei essa imagem aqui simplesmente para mostrar o seguinte. Até deixei marcado aqui, ó, esses dois pontinhos. A escritura, quando diz aí que havia este homem a respeito de Davi e Nabal, no caso de Nabal aí em especial, né? Nabal, essa região aqui toda era chamada de região de Zuf, certo? Zif, na verdade, Zif, deserto de Zif. Aí o que é que acontece? Bem aqui era justamente o que nós chamamos da cidade de, vamos chamar aqui de Maom, né? E aqui, em especial, essa cidadezinha aqui era a cidade de Carmelo. Não se refere ao Monte Carmelo, que ficava lá para cima, né? Ou seja, a cidade de Carmelo, ela ficava ali cerca de 30 quilômetros, professor Moab, 30, isto é, 30 minutos da cidade de Maom. E a escritura vai fazer referência que Nabal, ele negociava nessa cidade chamada de Carmelo. Carmelo, que ficava também em Judá, né? E Berseba ficava por aqui, assim, Berseba, a cidade de Berseba. Inclusive, isso aqui era uma rota, né? Importante frisar, porque era uma rota, inclusive feita pelos próprios patriarcas, né? Segundo os arqueólogos, eles dizem que era a rota que eles passavam constantemente sobre essa localidade aí. Enfim, trazendo aqui para o nosso ponto principal, a cidade de Maom, que vai aparecer aqui na escritura nesse momento, ela vai estar aqui e este homem mora nessa região e provavelmente como ele tinha negócios nessa cidade aqui de Carmelo, isso significa dizer que talvez, isso segundo
arqueólogos, né? Historiadores, talvez ele fosse, pela sua própria riqueza, talvez ele fosse, na verdade, alguém que tivesse domínio principal como um príncipe nessas duas cidades, porque ele morava em uma cidade e fazia negócios em outra cidade. E por que isso é importante dizer? Porque como o versículo de número 2 que nós lemos aqui, vai dizer que ele, este homem chamado de Nabal, tinha negócios no Carmelo e era um homem muito rico. Então, nós observamos que, por ele ser muito rico e ter negócios no Carmelo, o aluno, quando vê uma imagem dessa, ele se situa para justamente entender o motivo de tudo isso. Aqui, cerca de 8 quilômetros, esse deserto aqui de Zif, a distância que ficava, onde justamente Davi estava perto aqui, ele vinha descendo, como eu falei, de Parã, né, no início aqui. Então você observa que aqui, essa imagem é apenas para nós observarmos isso, professor, que poderia até ser, até desnecessária, mas é importante nós mostrarmos para clarear a mente de cada irmão. E quando nós falamos, apresentamos esse tipo de imagem, nós observamos que o aluno ele se situa e você vai observar que nesse deserto chamado Desif, e é importante deixar bem claro que fica ali ao sul da cidade de Hebron, né? Vivia este homem chamado de Nabal ali, né? Ali, justamente nessa cidade de Maom. Nabal, o termo Nabal, significado, significa tolo, né? Isso, tolo ou insensato. Vai demonstrar justamente o caráter deste homem. Nabal não seria o seu nome em si, seria um apelido, seria um sobrenome, como nós chamamos aqui, né? Para demonstrar justamente o caráter do que ele seria, um homem tolo, rico, porém tolo, né? Vivia com Abigail. E outra coisa, outro ponto importante de nós dizermos é justamente o significado, professor, do nome desta mulher, Abigail. Abigail, ela tem um significado bem interessante porque ela tem a junção de duas palavras, né? Ab, que seria pai, né? E seria Abigail, então seria meu pai é alegria. Ou seja, você veja que enquanto o homem tem um nome, apresenta-se como tolo, aparece uma mulher aqui chamada de Abigail, e aparecendo-se como alguém que, quando o seu pai coloca o seu nome, que o pai dela é alegria, ou seja, a característica que se coloca na pessoa eram as consequências e aquilo que eu projetava na vida do meu filho, né? Como Nabal recebe esse nome, isso mostra justamente o caráter que o próprio Nabal ele vem adquirindo. Então, importante frisar isso aí, porque quando nós estamos diante dessa situação, é importante deixar claro que ele morava nessa cidade e fazia negócios no Carmelo, que não é o Carmelo, o Monte Carmelo, onde Elias fechou daquela oração, né? E como eu disse, ela ficava ali na cidade de Judá e entre a cidade de Zif, que é o deserto em si, né? E essa cidade de Maom. Então era uma região muito rica, né? Inclusive ela é uma região que havia muito trigo, a verdade é essa, havia muito trigo. Fazendo esse contexto, você vai entender agora por que Nabal era tão rico. Porque ele negociava não só nas suas regiões, e como a escritura diz aqui, ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Quando ele tosquia suas ovelhas no Carmelo, vai acontecer justamente de Davi saber disso, e depois nós vamos conversar mais um pouquinho aqui, como subsídio para o nosso aluno e nosso querido professor, do motivo de Davi ir ao encontro dele, por ele saber que ele estava fazendo esse tosqueamento das ovelhas dele ali naquele momento. Então, professor, de início aqui nós apresentamos essa informação para demonstrar de uma forma geral onde se situava cada situação, a região, isso é importante, né, deixar bem claro, e o motivo de ele negociar em uma região e morar em outra, porque provavelmente ele era o príncipe, era o que dominava, politicamente falando, né, toda aquela região por causa da sua própria riqueza. Ele era tão rico que quando você observa aqui, quando na frente nós vamos tratar mais sobre esse assunto, mas vamos antecipar só a questão do porquê da riqueza. Você vai observar aqui que no versículo, no capítulo de número 25, e o versículo 18, quando Abigail vai se encontrar com o próprio Davi, ela, quando leva todo aquele empreendimento, toda aquela os odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medijas de trigo, ou seja, quando ela traz toda aquela situação para o Davi, isso demonstra que não era uma pessoa pobre, tinha uma questão, um abastecimento muito grande em sua fazenda, em sua residência, em seu negócio. Isso vai demonstrar justamente quem era este homem, porém tolo, professor. Exatamente, né? Após a gente compreender agora a riqueza de Nabal, eu queria te chamar também a atenção agora para a pessoa de Nabal, que está no versículo Hum, 3, né? No versículo 3 diz, o que é que nós temos aqui sobre Nabal? Que ele era um homem duro e maligno nas suas obras, né? Então, uhum, algumas pessoas, por conta das suas propriedades,
por conta das suas riquezas, são pessoas que se sentem intocáveis, são pessoas que se sentem protegidas, são pessoas que acham que não devem o respeito, não precisam ouvir, não se importam com as opiniões, e isso faz com que o orgulho reine em seu coração. Então, quando a Bíblia fala de Nabal, une a palavra maligno ao que ele fazia. Ele era maligno em suas obras. É tanto que mais à frente o próprio texto apresenta que Deus o matou, porque ele era maligno. Então, o tempo que Nabal vivia, embora ele fosse da descendência de Caleb, né? Quando nós falamos de Isso. Caleb, estamos falando de um homem de Deus, de alguém que já velho, mas ele dizia: Deus ainda me deu forças para que eu conquiste a terra que Deus havia prometido. Caleb foi aquele que confiou em Deus e não desistiu diante dos gigantes, né? Dos desafios de Jericó. Não, não. Caleb, ele continuou firme e ele, juntamente com Josué, foram os representantes da geração que saíram do Egito e chegaram na Terra Prometida. E agora nós temos a descendência, alguém, né, chamado Nabal, que próspero, rico, mas aos olhos de Deus era um homem maligno. E quando uma pessoa é maligna, uma das maneiras de você perceber alguém maligno é através das suas palavras. Quando o coração é maligno, as palavras são malignas, porque as intenções são malignas também. Então, o problema na vida de Nabal começa porque ele era uma pessoa que era maligna. E quando se é maligno, não tem a bênção de Deus. É tanto que você vai perceber durante esse texto também que os servos de Nabal tinham medo por conta das consequências de suas palavras. Então, quando uma pessoa é maligna, ela coloca em perigo a sua própria vida, coloca em perigo a sua família, coloca em perigo tudo o que está ao seu redor. Essa é a consequência de quem é maligno. De fato. E, inclusive, as palavras tolas, como nesse tópico de número um diz, nesse tópico primeiro de fala, as palavras tolas e consequências indesejadas, né? Nós observamos que nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 34, quando vai tratar do que procede do coração, ele diz que é do coração do ser humano, da sua alma, na verdade, lá do seu mais íntimo, porque o homem fala, a boca fala o que está cheio, o coração, né? A Escritura diz claramente que da boca fala o que o coração está cheio. Então, se você conjuga Mateus 12, 34, com Mateus de número 7 e 21 até o 23, você vai observar que o ser humano, ele, do coração dele, vai proceder os maus pensamentos. Agora, imagina como era a vida desse homem, Nabal, né? Os maus pensamentos, imoralidades, roubos, homicídios. Jesus que fala, né? Ou seja, tudo procede do coração do ser humano. E porque justamente a sua boca vai falar daquilo que está cheio o seu coração. Com isso, você observa que as consequências é que deve ser analisado. Porque elas são, a gente vai fazer dois, vamos ponderar aqui. As consequências podem ser, dependendo do que se fala, positivo ou negativo, sim ou não? Sim, né? Verdade. Positivos ou negativos. Agora vamos imaginar. Quando nós observamos que as palavras elas podem ser positivas e podem também ser negativas, elas também têm influência sobre o que as pessoas veem em nós, o que as pessoas pensam de nós. É porque é na palavra que as pessoas conhecem uma outra. Queira o que não queira, quando alguém fala, abre a boca e começa a falar alguma coisa, é a partir daí que você vai observar quem é a pessoa. É o seu tratar, é o seu falar, né? Então, daí tem consequências. Por isso que nós dizemos que ela é positiva ou então ela é negativa. Porque as pessoas vão perceber você pelo que você fala. Então, haverá o quê? Logo o quê? Uma reação. A reação para o bem ou para o mal. Então, é importante que quando alguém fala alguma coisa, isso demonstra também o que? O seu estado de espírito. É assim, professor? O seu estado de espírito. Então, quando nós observamos esse estado de espírito, isso demonstra quem eu sou. Então, quando a lição aqui vai tratar a respeito dessas consequências, nós devemos observar que se você quer falar, se você quer dizer alguma coisa, lembre-se que suas palavras terão consequências. Não pense que você só vai falar, você também vai ouvir, né? E é aí onde está o problema, porque pode ocorrer discussões, dissessão, brigas, pelejas. Qual foi a consequência, professor Moab? Das palavras de Nabal, recusando
o pedido de Davi, ou seja, se ele fosse uma pessoa mais tranquila, se ele respondesse dizendo que não ia ajudá-lo, porém de uma forma mais humana, vamos assim dizer, sem zombaria, se você observa no texto, ele vai dizer assim, o que que tem ele, né, com o filho de Jessé? Esse termo filho de Jessé, porque Davi era um homem conhecido naquela região. Davi era tão conhecido que a própria Abigail, quando vai conversar com ele, pedir a clemência, né, para que ele não faça a desgraça que ele pretendia fazer, a matança que ele pretendia fazer, você observa que ela diz assim: Nós sabemos que Deus já prometeu a você algo. O Senhor Deus já prometeu e já falou algo sobre você, que você seria isso, você seria. Ou seja, as pessoas sabiam quem era Davi, né? Consequentemente, professor, quando eles dizem assim, ele usa o termo assim, filho de Jessé, você observa que esse termo, no livro de 1 Samuel, dito por Saul várias vezes, na verdade era uma palavra, vamos chamar aqui de era como se ele tivesse, na verdade, menosprezando, a verdade é essa. Ah, Exatamente. por que chamar filho de Jessé um menosprezo? Porque, na verdade, estava querendo remontar ele. Olha, você é só mais um que estava lá longe. Você é mais um que não tem uma realeza por trás. Você é alguém usurpador. Ou seja, a intenção era essa. Então, isso é importante frisar para demonstrar que as atitudes é que vai justamente demonstrar quem somos, professor. E o interessante é que em nenhum momento Davi ele afronta, no início desse diálogo, ele afronta Isso, Nabal. Eu acho interessante a maneira, as palavras selecionadas que Davi levou até Nabal. Ele deu toda a orientação do que deveria ser dito a Nabal. E no versículo 8 ele diz assim: Dá aos teus servos e a Davi, teu filho, teu o filho. que puder. Olha só que palavra. O que você puder ajudar, o que você puder nos dar, não é? Mas quando uma pessoa é maligna, quando a pessoa é mal, ela não tem compaixão, Né? ela não se importa, parece que o prazer em desprezar, o prazer em desfazer de alguém é muito maior. Então, aquela situação gerou um contexto de grande perigo para Nabal. Porque enquanto Nabal se sentia protegido por conta das suas riquezas, isso produz em Davi um sentimento de revolta a ponto de Davi se organizar para fazer um ataque. Então, um ambiente de paz rapidamente transforma-se em um ambiente de guerra. E desnecessariamente, né? Não havia nenhuma É. necessidade disso. Quando alguém chega para você e diz, presbítero Otoniel, você pode me ajudar de alguma forma? Não, não posso. Desculpe, vamos uma outra oportunidade, né? Mas quando você reage desprezando, como quem diz, eu posso desprezar porque eu não tenho medo dessa pessoa, não me importa com ela, ela é como assim, ela é um ninguém. Mas só que Uhum. Davi tinha homens valentes ao seu lado. Isso. A Davi escritura estava fala de bem preparado. 400, né? Exatamente, fora os que ficaram, né? Uhum. Protegendo as bagagens. Então, isso trouxe um grande perigo. Interessante aqui também é que os servos que trabalhavam com Nabal, eles percebiam a imprudência de Nabal e também tiveram medo. Por quê? Porque se Davi ataca, não é só Nabal que vai ser que seria prejudicado, né? Todos que estavam naquele ambiente Isso. ali, muitas pessoas seriam mortas, né? Então, é por isso que você vê o ambiente de Nabal sendo reorganizado em busca de pedir ajuda, acionando Abigail, por conta, como o título da lição diz, né, desse tópico, por conta das palavras tolas de Nabal. Justamente. E palavras tolas por falta justamente do que? De entendimento, sabedoria, de como tratar certos assuntos. Talvez ele escutou, ouviu sobre Davi, sobre a perseguição que o próprio Saul estava empreendendo contra ele, e pensou assim, eu não vou me associar, né? Você vê que pela própria palavra dele aqui, é bem interessante porque ele usa umas palavras bem baixas mesmo. Não vou é como se ele tivesse assim, eu não vou me associar com qualquer um, né? Ele diz assim, os seus servos estão fugindo dos seus senhores, qualquer um foge por aí e depois vem querer vamos dizer assim, se, se esconder aqui, né? Não, não. É, Ou seja, o problema está aí. Mas a questão aí é a forma que ele agiu. Como ele falou, como ele tratou a Davi, né? Por isso que o seu próprio nome era chamado de tolo, ele era conhecido como tolo. Só que entra aqui na história, professor, Abigail, né?
Abigail, cujo nome significa meu pai é alegria, como nós dizemos aí, né? Meu pai é alegria. A lição vai tratá-la como virtuosa, alguém que é virtuosa. E nas Escrituras Sagradas, ser virtuosa, uma mulher virtuosa, como diz lá em Provérbios 31:10, né? Mulher virtuosa, quem achará? Esse termo virtuosa, professor, na Bíblia Sagrada, ela tem uma conotação além do que o próprio termo virtuoso aqui na nossa língua portuguesa, ela tem. Porque assim, tratamos desse termo, o próprio hebraico em si, ele vai dizer, na verdade, literalmente, que seria uma mulher guerreira, né? Guerreira, uma mulher de força. A definição é força, guerreira, faz referência a exércitos, inclusive, viu? Ou seja, vai demonstrar, a escritura demonstra que o significado aqui de virtuoso é alguém que é além do que, vamos dizer assim, simplesmente alguém que tem virtudes, né? Mas que essa virtude é prática, não é algo que apenas fica para si. Porque aqui vai referir-se justamente à guerra, à peleja, à força, à bravura, vai se referir-se à capacidade, inclusive também à riqueza. Como eu falei, é um exército em si, é utilizado para exércitos, para demonstrar justamente que é alguém que está ali para resolver a situação. Foi o que aconteceu Exatamente. justamente com ela, né? Com ela, que a escritura vai dizer no versículo 3 aí no capítulo 25 do 1 Samuel, que era uma mulher de bom entendimento e formosa. Entendimento aqui é traduzido também como prudência, sabedoria, inteligência, sucesso, certo? A palavra para entendimento aqui, na língua hebraica, traz todo esse bojo aí para identificar justamente que ela era alguém diferenciada, apesar de seu marido ser como é. Aí aqui nós já podemos observar uma coisa, talvez a riqueza do próprio Nabal seja por causa da sabedoria da própria esposa em trabalhar o assunto ali, a situação. É assim, professor? Exatamente, e quando nós lemos Provérbios 31, né, Hum, ele mostra justamente comportamentos de uma mulher virtuosa, né? Não é uma mulher que fica só naquela defensiva, no sentido de isso, não sou, não posso, não faço, eu estou esperando. Uma mulher virtuosa é aquela mulher que ela sabe que ela pode contribuir com a sua casa, né? Você percebe quando você lê o provérbio sobre a mulher virtuosa que o marido dela é elogiado por conta dela, né? E como o isso, senhor apresentou aí, e isso a gente pode perceber pela influência que ela tinha nos empregados de Nabal, que ela cooperava com as suas riquezas, né? Você percebe também mais à frente que ela tem estratégia de aconselhar Nabal. Ela espera o momento certo de falar, de convencer, né? Ela age em alguns momentos assim sem comunicar a Nabal, mas depois ela deixa ele atualizado das situações. E um ponto que eu queria trazer aqui também, até para fazer esse linkzinho, é que Nabal, quando ele faz esse julgamento de Davi, ele faz o julgamento em cima do momento atual de Davi, né? Mas ele não leva em consideração o porquê Davi está ali, né? Porque às vezes alguém recebe a notícia de que fulano de tal está em tal lugar, e aí a gente já faz um hum, julgamento, mas havia um contexto, né? Que isso, Nabal não deu importância ao porquê Davi estava naquela situação, né? Havia aquele conflito, aquele medo de Saul, aquela ideia de que Davi estava querendo lutar contra Saul, e naquela situação toda, Davi precisou estar distante de Saul, né? E por várias vezes Davi ele não mata Saul por respeito, por temor, né? Mas Nabal não leva em consideração nenhum desses pontos. E como o senhor já apresentou aqui, Otoniel, no hum, versículo 28 do capítulo 25 diz assim, ó, Abigail já conversando com Davi, hum. perdoa a transgressão da tua serva, porque certamente fará o Senhor reino duradouro a meu senhor. Então, Abigail e Nabal estavam diante do mesmo contexto de informação. Isso, Enquanto Nabal via um Davi, é, vamos chamar de o Davi sem valor, Abigail olhava para Davi e via em Davi um futuro rei. Olha a diferença, a visão diferente, né? Enquanto alguém olha e diz, uhum, esse aí nunca vai sair de onde está.
Essa pessoa nunca vai prosperar. Essa pessoa nunca vai se dar bem na vida. Mas já tem um outro olhar que diz: não, isso aqui é uma fase na vida dele. Logo, logo ele será rei. Deus tem um propósito. Então, essa visão muda tudo. Então, e Abigail, cheia da sabedoria, cheia da virtude de Deus na vida dela, ela age corretamente e evita um grande problema para a sua casa. Professor, que essa prudência, essa sabedoria, como que a lição aqui traz nesse versículo do texto bíblico em classe, né, na leitura bíblica em classe, nesse versículo número 3 que fala a respeito dessa prudência que ela tem, isso demonstra justamente essa sensatez e também essa virtude que ela tem, né? Essa virtude, não só como Ruth, o termo também vai aparecer em Ruth. Esse termo virtuoso é tão assim forte, ele não tem assim um significado mais assim bem único na escritura, porque ela pode, na verdade, traduzir muitas, uma característica assim peculiar de cada pessoa. Ela, porque assim, esse texto é importante dizer isso, porque quando tratamos sobre a virtude em si, a mulher virtuosa, essa palavra virtuosa, há várias traduções que tentaram trazer o sentido dessa palavra, professor. Eu tenho aqui algumas que vai dizer assim, deixa eu pegar aqui para ler. É, mulher de valor. Lutero, numa tradução que ele fez, na tradução revisada de Lutero ali na língua inglesa, chama de mulher eficiente, certo? Deixa eu pegar outra aqui. Mulher eficiente, mulher de valor, exemplar. Ou seja, são todas versões que tentam trazer o significado do termo, porém, quando você vê, ele é muito mais abrangente porque ela traz alguém que de fato age, e como a lição vai dizer aqui, ela traz consequências, as consequências indesejadas que foi trazidas para a família dela. Ela é alguém que vai ser enviada por Deus para justamente edificar a sua casa. Olha só o link que vai acontecendo. Ou seja, alguém que tem sabedoria para desfazer o mal que, como você citou aí, ia acabar o que Davi era o desejo de Davi, executar, matar, né, na verdade, era destruir todos os homens mesmo. Ou seja, mas ela se apresenta e Davi depois entende que de fato Deus está naquele negócio, a ponto de que depois, no outro dia, ela confessa que houve que se encontrou com Davi e forneceu toda aquela alimentação que ele desejava. O marido, o Nabal, ele fica talvez com raiva, né? Passa mal e morre. Dá um negócio nele lá, um ataque lá, e a escritura fala que foi no próprio coração, então a gente supõe, pela forma ali, pode ter sido um AVC, como nós chamamos hoje, né, de um AVC. Ele ficou muito tempo ainda parado ali, cerca de 10 dias, para depois acontecer o quê? A morte de fato, né? Porque a escritura fala que ele ficou como uma pedra, ou seja, ficou duro, né? Então você observa, irmãos, que O tudo susto, isso né? é E tudo é, isso, na é verdade. botando tudo a perder. Ah, E é sim. botando tudo a perder. Exato. Então você observa que tudo isso aí é o quê? É a atitude de quem sabe agir. E o juízo veio de Deus na hora certa, Exatamente. e Davi não precisou sujar suas mãos, né? O termo sujar as mãos ali é muito forte, porque vai aparecer na escritura como se fosse alguma maldade que ele ia fazer, né? Com aquele senso de justiça, na verdade, ele estava querendo fazer a vingança. E isso Isso. foi evitado, né? Então é livramento no tempo presente, devido a essa fragilidade, como o tópico 3 fala, professor. Professor, a conversa tá boa, né? Aqui sobre Davi, nós estamos aqui chegando no final da lição, né? Mas ainda eu quero deixar com você aí alguns minutos para chegar, tiver alguma coisa para acrescentar, para falar, para concluir. Fique à vontade, professor. O que eu gostaria de concluir, né, é que nós precisamos pedir sabedoria a Deus, né? Nós Uhum. precisamos orar pedindo sabedoria a Deus. Porque assim como Nabal, assim como Abigail estiveram nessas situações, nós estamos passando por situações diárias, né? Hoje, qualquer palavra fora do momento ou não entendida corretamente pode resultar em grandes tragédias, né? Quantas tragédias já aconteceram no trânsito, quantas tragédias já aconteceram em ambientes de trabalho, e tudo começando por meio de uma palavra que alguém não entendeu ou se sentiu agredido. Então, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para que situações simples não sejam convertidas em grandes problemas, né? Deus é o Deus da sabedoria, Deus é o Deus
que resolve a nossa causa. Esse texto nos ajuda a olhar para as pessoas e perceber que em volta dela existe um contexto, não é? A gente precisa ter cuidado nos julgamentos, como é que eu julgo as pessoas, como é que eu reajo com as pessoas, será que eu estou desprezando alguém? Então, esse texto é rico em suas reflexões e nós precisamos abrir nossos olhos para que possamos nos comportar como Cristo, né? Tudo isso é para que a gente aprenda a se comportar como Cristo. Cristo, ele não desprezava. Cristo, ele agia sabiamente. Cristo, ele era alvo de muitas pegadinhas que tinham como objetivo matá-lo, não é? Mas Cristo, em todas elas, respondia de forma correta, de forma que sempre o nome de Deus foi glorificado. Então, que fique essas reflexões, que possamos voltar a esse texto e beber das lições que tem para as nossas vidas. Muito bem, lembrando que estamos aqui numa classe de jovens, e isso é importante para justamente tratar para esse jovem que às vezes está com euforia muito grande, e tudo querendo responder tudo, acha que tudo tem que ser dito na hora que não. Tudo tem seu tempo. A Escritura fala que tudo tem seu tempo determinado. Então, meu jovem, esteja preparado também para responder, porém, responder na hora certa. Nem todo momento é hora de responder. Há situações que é melhor ficar calado. Você evita problemas, evita dificuldades, evita tragédias, evita muita coisa, né? Porque hoje você sai de casa e sua mãe, seu pai, e se você já for casado também, jovem, é, está lhe esperando em casa. Então, é melhor evitar discussões bestas, banais, certo? Não seja tolo como Nabal, seja sábio como Abigail. E eu vou citar aqui o que diz a conclusão da lição. Abigail teve um papel central nos eventos aqui estudados. Observe que ela era uma mulher virtuosa e que soube a hora certa de entrar em ação, a hora certa de entrar em ação, impedindo que Davi cometesse um grave erro, ou seja, o grave erro que Davi ia cometer, com a sabedoria dela, ela agiu na hora certa, falou na hora certa e evita que outras pessoas também cometam grandes erros. Na mesma ação, edificou a sua casa, salvando a vida do marido tolo, e não só do marido, como também de todos os seus empregados. Aí diz a lição, na conclusão, que possamos, inspirados nesse exemplo, buscar uma postura de edificação diante das crises, de humildade diante das nossas fragilidades, de confiança frente às adversidades e de sabedoria em um mundo que clama por ajuda. Ou seja, você tem que observar que nós temos um Deus que é maior que todas as coisas, ele de fato é aquele que faz justiça, e observe que futuramente, no futuro, Davi vai e casa com Abigail depois da morte de Nabal. E observe, a herança, tudo aquilo que pertencia a Nabal, passou para Abigail, que consequentemente Davi também agora está sendo usufruir, vamos dizer assim, está usufruindo daquela herança que era do próprio Nabal. Ou seja, a riqueza também Davi recebeu aqui. A Escritura não fala, mas nós observamos que aconteceu isso. Quando ele casa com ele, também traz a riqueza dela para ele. Amém? Então, agradecemos a oportunidade, professor. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade. Amém.